abra o teu coração, porque Deus, Ele é bom. O nosso Deus maravilhoso já começou a falar, amém? Precisamos, querido, nascer do Espírito, aleluia. Deus nos chamou, querido, para sermos uma nova criatura totalmente restaurada e transformado pelo poder dEle, através da pessoa do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, aquele que está conosco em todo o tempo. Então, amada igreja, abra o teu coração para ouvir de Deus o que Ele quer falar para você. O mundo se ilude com riquezas do mundo, com o poder do mundo, com coisas que o mundo oferece. Mas o nosso Deus, Ele é maior. Amém? As promessas de Deus, querido, para mim e para você são maiores do que as promessas que o mundo faz. Nada no mundo se compara ao que Deus já te prometeu, que é algo que foi prometido para nós, que nós devemos entender, compreender, termos essa sabedoria para vivermos o melhor de Deus. Aleluia. Querido, infelizmente as pessoas estão iludidas. Eis que se aproxima as festas do mundo, festa do carnaval. Em alguns locais já estão se reunindo pessoas no final de semana para celebrar esse momento de alegria, onde extravasa os desejos da carne, mas uma alegria passageira, momentânea. E no entanto, o que Deus tem a nos oferecer, o que Ele já nos prometeu, é algo eterno. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Aleluia. Abrimos a nossa Bíblia, querido, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. Aleluia. Paulo, querido, aqui nesses versos que nós iremos compartilhar, ele fala da sabedoria. Mas eu quero te dizer algo. Preste atenção. Porque quando se fala sabedoria, muitas vezes se entende sobre sabedoria do mundo. Conhecer as coisas. Ser um doutor em determinado assunto. Mas interessante, querido, que a Bíblia diz que Deus ocultou a verdadeira sabedoria dos príncipes, dos doutores da lei, e as revelou aos pequeninos. Aleluia. Amém? E quem são os pequeninos? Eu e você, querido. Aquele que reconhece e que não sabe de nada, que é humilde diante do Senhor, e assim vem a revelação do Espírito Santo, de quem é Deus, das promessas de Deus, que só quem pode de fato nos revelar e enxertar em nós a fé genuína e verdadeira é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos primeiro, como diz a palavra de Deus, nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar de nós mesmos, queridos, é não andar mais como o mundo anda, buscando os valores do mundo, as riquezas do mundo, mas passando a viver uma nova vida no Senhor, tendo a sabedoria verdadeira, sabedoria vindo de Deus. Amém?
Aleluia. Então vejamos primeiramente o que diz o verso. Mateus, capítulo 11, verso 25. Diz: naquele tempo falou Jesus dizendo: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Amém? O próprio Jesus, querido, dando graças a Deus pela revelação. Revelação essa que Deus, que Ele tem nos trazido, daquilo que verdadeiramente tem valor. E aquilo que nós devemos buscar. Porque nós podemos olhar para nós e não termos muitas coisas materiais. E até, em determinados momentos, faltar lutas. Principalmente na área financeira. Mas, no entanto, se nós cremos verdadeiramente em Deus, cremos na pessoa do Espírito Santo, que Ele está conosco em todo o tempo, e que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se em fé assim nós andamos, nós somos, queridos, mais sábios do que o homem mais rico do mundo, do que aquele que tem mais poder. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é a sabedoria que vem de Deus. E esta, neste momento aqui, nesse verso 25 do capítulo 11 de Mateus, é que Jesus está falando. Que foi ocultado essa sabedoria aos sábios, aos entendidos, e revelado aos pequeninos. Amada igreja, abre o teu entendimento. Deus tem falado contigo. O Espírito Santo tem te trazido revelação, para que você abra os teus olhos espirituais e deixe de andar, de confiar, de querer ter as riquezas do mundo, ou de querer depender das coisas do mundo. A nossa confiança que tem que estar no Senhor. A nossa segurança tem que estar nele. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa todos os dias. Querido, é assim que nós devemos crer. Mas imagine, querido pastor Hinaldo, se colocarmos essa condição, ou essa palavra para um homem poderoso, que tem riquezas, ele não vai aceitar. E aí nós lembramos, querido, daquele encontro de Jesus com aquele jovem rico. Onde aquele jovem rico, conhecedor da lei, cumpridor da lei, chega para Jesus, querendo saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz: cumpre os mandamentos. Aí ele disse: esse já observo e cumpro desde criança. E Jesus diz: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aí, segue-me. Aquele jovem, ao ouvir isso, se entristeceu e saiu. Por quê? Porque a confiança dele, apesar de cumprir o que estava na lei, mas a confiança dele, de fato, estava na sua riqueza. Amém, queridos? E é isso que Deus nos fala nessa noite. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe para que você ouvisse esta palavra. Que aquele, querido, que crê no Senhor, ele é sábio. Mais sábio do que aquele homem que mais estudou, que mais conhecimento tem em relação ao mundo. Aleluia.
Eu e você, querido. Nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Ele. Pastor, mas não sou nada. Sou pobre. Venho de uma família humilde. Tenho passado tantas lutas. Estes, queridos, são os pequeninos. Amém. Que o Espírito Santo revela. Que Deus traz a revelação. Mas nós precisamos abrir o entendimento para passarmos a andar em fé. Sabedoria que vem de Deus, querido, não é só para se ter, conhecer, mas principalmente é para viver todos os dias em nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não nos criou, querido, para a derrota, mas para a vitória em nome de Jesus Cristo. Por quê, querido? Porque Ele está conosco. Nós não estamos sós. Saiba, nos teus momentos de mais angústia, de mais lutas, que você pode até pensar que todos te abandonaram, inclusive Deus, Ele nunca irá te abandonar. Ele sempre estará contigo. Cabe a você permanecer em fé, pois a vitória já é certa, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Como diz Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Presente, querido, porque Ele está sempre conosco. Amém, queridos? Aleluia. Então, querido, veja o que diz a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 12, diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não tinham crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Paulo, queridos, quando ele se encontrou com Jesus, ele passou a ser um homem verdadeiramente sábio, porque até então ele pensava que tinha sabedoria, conhecedor da lei, que cumpria a risca. E aí, por conta disso, ele perseguia os cristãos,
os prendia e fazia tudo aquilo que era ordenado a fazer pela lei. Mas, no entanto, quando ele encontrou a Jesus, ele viu que tudo aquilo, toda a sabedoria que ele havia adquirido durante a sua vida, nada valia. Não tinha valor nenhum diante da sabedoria que vinha de Deus. E ele abdicou, ele abriu mão de toda aquela sabedoria que ele tinha, para receber uma nova sabedoria. Esta agora, sendo revelada através do Espírito Santo para ele. E de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. Passou a viver de forma simples, humilde. Não vendo mais a sabedoria do mundo, as riquezas do mundo. Mas pregando aonde ele andava a Cristo. Mas a Bíblia diz, nos versos anteriores ao verso 6, ele pregava a Cristo, mas a Cristo crucificado. Aleluia. Porque muitos buscam o Cristo Rei, abençoador, bens para resolver os seus problemas. Eu quero uma bênção. Estou passando por isso ou por aquilo. Queridos, Deus sabe o que tu estás passando. Deus conhece a tua vida nos mínimos detalhes. Mas a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, independente da situação que eu esteja passando, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É fácil não, porque quando estamos passando por aquele momento de luta, de provação, de dificuldade, queridos, o natural é estarmos frios, fracos, sem força para continuar. Por quê? Porque tendemos a olhar o natural. O que está acontecendo? O que vai acontecer amanhã? O que se espera dentro do natural? E a Bíblia nos incentiva, querido, a viver em fé, crendo num Deus que tudo sabe, que está no controle de tudo. Tudo Deus está no controle, querido. Tudo. Tudo. Não existe nada que Deus não esteja no controle. Se as coisas acontecem, muitas vezes, é pela permissão de Deus. Deus permite. Mas Ele sabe. Ele conhece a tua vida. Ele tem um chamado para ti, para a vitória, para algo diferente. Mas não do seu jeito, do jeito dele. A sabedoria, querido, não essa sabedoria do mundo, como o mundo busca, como o mundo quer. Riquezas, bem. E eu te digo, e até paz para este mundo. Porque Jesus disse, no mundo passarei por aflições, por lutas, por tribulações, queridos. Mas se mantenha firme, tenha fé, porque eu venci e você vencerá. Te mantenha firme, agarrado com Deus, crendo na pessoa do Espírito Santo, que fala ao teu coração, repetidas vezes, e você muitas vezes não tem ouvido. Porque esse é o detalhe. Na luta, querido, num momento difícil, muitas vezes, os nossos ouvidos espirituais são tapados. E Deus falando, e nós não queremos ouvir. Entenda, querido, que as coisas de Deus são incompreensíveis para o mundo.
para o homem natural. Por isso que cada vez devemos crescer espiritualmente. Como assim? Tendo intimidade com o Espírito Santo, conversando com Ele, para que Ele nos revele algo que vem de Deus. Porque somente Ele pode nos trazer a revelação de Deus. De quem é Deus, do que Deus quer para nós. E só assim nós podemos vencer, dia após dia. E crescermos, querido, conforme a vontade do Senhor. Quer crescer, querido? Na sabedoria, nas riquezas que vêm de Deus. Busque mais a Deus. Queira conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Para que você passe a viver uma nova vida. Uma vida conforme a vontade do Senhor. Lutas passaremos. Mas se estamos com o Senhor, querido, cremos em todo o tempo que Ele está no controle de tudo e que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Por isso Ele diz aqui no verso, Paulo falando para a igreja de Coríntios, que também serve para nós. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Quando ele diz perfeito, que eles são aqueles que aceitaram a Jesus, que querem crescer, que querem viver o que verdadeiramente, ou querem aprender o que verdadeiramente é sabedoria. É sabedoria. Por isso ele diz, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. E diz mais, que estão sendo reduzidos a nada. Imagine o homem mais rico deste mundo. Chegou o dia da sua morte, acometido de uma enfermidade, seja ela qual for, pode vir os melhores médicos, os remédios mais caros, os melhores especialistas, equipamento, o melhor do melhor que o dinheiro possa comprar. Chegou o dia, ele vai partir. E para onde ele vai? Muitas vezes tanta soberba, por conta da quantidade de dinheiro que tem, da quantidade de poder terreno que tem. Se coloca num pedestal acima de todos. E num dia vai partir e vai ser sepultado, ou no dia de hoje até cremado. Vai virar cinza ou pó, assim como diz a palavra de Deus. Mas o grande detalhe é aí o espírito. Para onde irá? A alma deste para onde irá? Esta alma que não morre. Amém, queridos? Nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Passamos aqui um breve momento. 100 anos, 120, alguns chegam até essa idade. É pouco, querido, diante da eternidade que nos é prometida, de luz, de graça. Ainda que passasse 100 anos em luta, o que é nos prometido é, depois dessa luta, a eternidade de paz, vitórias, na presença do Senhor. Amém, queridos? E detalhe de lembrarmos que mesmo nessa luta, nessa peleja, provação, nunca estaremos só. Nunca. Sempre Deus estará conosco. Aí é que está o grande detalhe.
No deserto, Deus ali está. Quantas lutas você já passou? Quantos momentos difíceis você já passou? Muitos. Todos passamos. Em determinados momentos, pensávamos que até iríamos morrer. E Deus nos livrou. Deus nos tirou de muitos. Momentos que nós percebemos, e eu te digo, houve muitos outros casos, que nós nem percebemos. Que os anjos do Senhor nos livraram. Que a mão do Senhor nos livrou. E aqui estamos. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Porque Deus tem um projeto na tua vida, querido. Deus tem insistido contigo. Porque Ele te ama. Ele quer que você abra o teu entendimento para ter a sabedoria, mas não a sabedoria do mundo, querido. Mas a sabedoria que Paulo aqui fala de forma clara. Porque se somos perfeitos, se queremos a perfeição, porque somente os perfeitos serão salvos, amém? Ainda que não a tenhamos neste momento, mas a buscamos, a perfeição. E diante disso, nós já devemos falar, começar a meditar e vivenciar todos os dias, queridos, uma nova vida. Loucura para o mundo, mas para nós preciosa. Essa sabedoria que vem de Deus, onde nós podemos dizer, querido, que nós trocamos toda a riqueza do mundo por essa intimidade com o Senhor, para vivermos junto do Senhor. Que adianta toda a riqueza, bens, dinheiro, que tudo que o dinheiro possa comprar, mas se não tiver essa fé, essa intimidade com Deus, e não for ser salvo, não adianta nada. Amém, querido? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. E é isso que Paulo diz, queridos. Os príncipes se acham, os poderosos se acham, estão sendo todos aniquilados. Aleluia. Todos. Depois de um breve momento, 100 anos, 120 no máximo, muitos estão indo embora, e o que tem ficado aí em alguns casos é até briga e confusão para os familiares que ainda estão aí, brigando pelas heranças. Triste. Vemos casos aí tristes. Triste. Mas Deus nos deu, querido, algo melhor. Amém? Que não é ensinado por homem, que não é revelado por homens, mas é revelado pelo Espírito Santo dele. Aleluia. Verso 7 diz a palavra do Senhor: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia. Que Deus é maravilhoso. Que Deus maravilhoso, queridos. Ele preordenou, queridos, antes dos séculos, que ocultassem aos príncipes, aos sábios, e revelasse aqueles, queridos, que são simples, humildes de coração, para querer viver uma nova vida, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Isso Deus preordenou. Algo que Deus determinou. E se Ele determinou, querido, assim aconteceu.
para mim e para você, querido, o Espírito Santo tem revelado. E nós devemos viver essa nova história. Uma história, querido, que Deus já nos prometeu. Que Ele estaria conosco todos os dias. E que a vitória já é certa. E Ele tem nos abençoado, amém, querido? Porque Deus é bom. Verso 8 diz a palavra do Senhor: a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu. Porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aleluia. Diz aqui, querido, que os príncipes não compreenderam. No passado, quando Jesus foi crucificado, e eu te digo, nos dias atuais também, onde esses príncipes, estes sábios, estão rejeitando a Jesus. Por quê? Porque não tem a revelação. Algo que Deus tem revelado para nós, oculta a estes sábios, que vivem na sua própria sabedoria, que não querem trocar o que é palpável, o que é material, o que os olhos naturais veem, por uma promessa, onde só vive, onde só se espera quem verdadeiramente crê. Aleluia. Por isso devemos viver em fé, querido. Fé. A fé que nos move. A fé que nos faz continuar. Aleluia. Verso 9 diz: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus as preparou para os que o amam. Amém? Deus já preparou. Mas são coisas que os olhos não veem, que os ouvidos, querido, ouviram. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas foram reveladas, querido, para aqueles que têm coração humilde, pelo Espírito Santo de Deus. Nesse verso, muitos usam, e diz que aqui está se referindo ao paraíso, coisas maravilhosas que Deus ali já tem preparado para nós. Mas aqui, queridos, especificamente está falando sobre a sabedoria. Algo que nós devemos crer. Não com base no que os olhos veem ou que os ouvidos ouvem, mas sim em fé, no que diz a palavra do Senhor. E isso, queridos, só através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Repetindo esse verso, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preparado, querido, para mim e para você. E quem preparou? O próprio Deus. Esta sabedoria revelada, querido, através do Espírito Santo de Deus, para nós, para aqueles que são humildes em coração. Amém, igreja? Você crê na palavra do Senhor? Você crê no que Deus diz sobre você, sobre a sua vida? Onde Ele diz que você é mais do que vencedor. Amém? Verso 10 diz a palavra do Senhor:
Porque Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Porque Deus revelou a sua sabedoria, a sabedoria vindo dele pelo seu Espírito. Pois o Espírito de Deus esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Quem nos revela, ou quem nos revelou essa sabedoria? O próprio Espírito Santo, que veio de Deus. Essa sabedoria, queridos, só vive aquele que crê. Andar em fé, viver em fé, não crer, queridos, no que os olhos veem, no que os ouvidos ouvem. Porque a nossa confiança, querido, deve estar no Senhor. Amém? A nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. A palavra de Deus deve ser luz para os nossos pés. Porque Ele tem abençoado as nossas vidas, nos guardado, estado conosco todos os dias. Quantas maravilhas Deus já fez em nossas vidas. Queridos irmãos, quantas vezes Deus já te abençoou? Quantos livramentos Deus já te deu? Muitos, numerosos, muitas vezes incontáveis. Mas esquecemos. Tendemos a esquecer. Porque a luta que passamos e a vitória obtida deveria, querido, ser motivo de crescimento. Que tivesse havido um crescimento para enfrentar novas lutas. Porque temos que lembrar que nós estamos nesse mundo em luta, querido, todos os dias. Muitos buscam a paz, aceitando as coisas do mundo, vivendo como o mundo dita. A Bíblia não muda, queridos. A palavra de Deus é a mesma. Muitos dizem, pastor, é porque hoje as coisas estão modernas. Não são mais como eram antes. Hoje é aceitável, em nome do amor, o relacionamento entre pessoas dos mesmos sexos. O que diz a palavra de Deus? Devemos viver o que diz a palavra de Deus? Ou o que o mundo diz? Amém, queridos? Quem tem essa sabedoria, queridos, tem que permanecer crendo na palavra do Senhor. Não estamos aqui para julgar e nem tampouco condenar ninguém. E nem rejeitar ninguém. Mas para esclarecer a verdade. O que o mundo diz são enganos, mentiras, para contrapor a palavra de Deus, tentando tirar as pessoas que têm chamado, que foram escolhidos, de receber aquilo que Deus já tem preparado. Eu quero te dizer, queridos, nessa noite, você foi escolhido e escolhida de Deus para viver uma nova vida no Senhor, uma vida de vitória. Eu e você, e temos que viver essa vida todos os dias. Tem luta? Tem. Umas maiores do que as outras? Muitas vezes.
diante dos olhos naturais. Mas eu te digo, por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua tribulação, Deus é maior. Deus é maior. Não esqueça disso. Então esse gigante vai cair. Essa afronta vai cair diante do Senhor. Porque você não está lutando só. Deus está contigo. E a vitória já é certa, porque assim Ele prometeu. Te mantém firme. Busque a Deus. Tenha compromisso com o Senhor. Tenha compromisso verdadeiro e genuíno. Assim como o pastor falou, ainda há pouco. Não só para agradar a B, C ou D pessoas. Não pela conveniência, mas por sabedoria, por determinação própria. Eu vou buscar. E digo mais, não a minha bênção, mas eu vou buscar o meu Deus, que é rico. Eu vou buscar o meu Deus. Muitos estão buscando a sua bênção, o seu milagre. Eu digo, querido, busque a Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe das tuas necessidades. E Ele vai abençoar a tua vida muito além do que você tenha ousado a sonhar, não é nem pensar. Muito além. É isso que Deus tem preparado para nós, queridos. Pois nós precisamos ter essa sabedoria, mais e mais buscar ao Senhor. Pastor, mas lá em casa ninguém quer buscar a Deus. E até aponta o dedo para mim, me humilham. Deus está falando contigo. Independente se os teus familiares não queiram, amigos. Mas Deus está falando contigo, e se você quiser, se você se dispor, se você tiver essa sabedoria, queridos, que é algo de forma individual, milagres, sinais, prodígio de Deus, você verá coisas que os teus olhos não estão vendo, Deus está fazendo e você não está vendo. Mas Deus abrirá os teus olhos espirituais, para que você comece a enxergar o agir de Deus, o operar de Deus, todos os dias na tua vida. Todos os dias Deus está presente. Todos os dias Deus tem enviado anjos ao teu socorro, para te ajudar, para estar contigo, para te dar força. Todos os dias Deus tem estado contigo, porque Ele é bom. Amém? Verso 11 diz a palavra do Senhor. Verso 11: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o espírito de Deus. Amém? O que ele diz aqui, querido? Nós temos a vida, mas de forma individual. Por mais que eu conheça a pastora Arlene, por mais que ela me conheça, mas tem coisas que só eu sei. E tem coisas, né, que só ela sabe. Assim é na vida de cada um. Por mais transparente que você seja, por mais aberto que você seja, existe coisas que só você sabe. Só o teu espírito sabe. E aqui ele diz, só quem conhece a Deus é o próprio Espírito de Deus. Amém, queridos? Aleluia. E verso 12 diz a palavra do Senhor: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amém? A salvação, querido, não é por obra. Foi dada de forma gratuita. Somos salvos que não por obra, mas pela graça de Deus. Graças a Deus. E o Espírito Santo nos revela isso. Muitos pensam que pelos autodízimos serão salvos. Pelas altas contribuições, ofertas nas igrejas serão salvos. Bens doados serão salvos. Mas a salvação vem de Deus. É uma graça de Deus. Para todos. Para todo aquele que tem sabedoria. Vindo dele. Que eu preciso, e algo que está ao meu alcance, abrir o meu coração, reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador, crer na pessoa do Espírito Santo de Deus, buscar ter intimidade com Ele todos os dias, para que eu passe a viver, para que nós passemos a viver uma nova vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, te louvamos, ó Pai, pela revelação do teu Espírito Santo, que nos revelou, Senhor, algo tremendo da tua palavra, por essa sabedoria, Pai, que vem de ti, revelada, Pai, a nós. Humildemente, ó Pai, nós te louvamos por isso. Onde cremos, onde declaramos que cremos, Senhor, ó Pai, no sacrifício de Jesus, que foi ali na cruz, se entregou por nós, pagou o preço por nós, se humilhou totalmente por nós, se esvaziando da condição de rei, se tornou-se homem. Oh Paizinho Santo e Pai amado, reconhecendo que o Senhor está no controle de tudo, e aqui estamos, Pai, nessa noite diante de Ti, ouvindo da Tua palavra, recebendo de Ti, e diante disso, Pai, nós não queremos viver conforme a sabedoria que o mundo vive ou ensina, mas nós queremos viver conforme a Tua palavra, que nos é revelada todos os dias através do Teu Espírito Santo. Queremos viver em fé, Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor sabe o que nós precisamos, conhece as nossas necessidades. Paizinho Santo, Pai amado, nós queremos aqui declarar, Senhor, que nós te louvamos, te exaltamos, porque temos experimentado, Senhor, todos os dias da Tua presença, do Teu cuidado, das Tuas maravilhas, as quais têm abençoado as nossas vidas todos os dias. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença constante, pelos Teus olhos que nos seguem, nos vigiam, pela Tua presença, os Teus anjos, Senhor, que nos guardam, pelas Tuas bênçãos, Senhor, que tem chegado até nós. Pai amado, Pai santo, que cada um que tem ouvido a Tua palavra nesta noite, tenham aberto, Pai, de fato e de verdade, Senhor, de uma forma verdadeira, os seus corações, os seus entendimentos,
para que venham a viver, Senhor, a partir de hoje, uma nova sabedoria, abrindo mão de toda a sabedoria do mundo, trocando, Senhor, pela sabedoria que vem de Ti, revelada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, cada um, o que verdadeiramente tem valor, que a riqueza, Senhor, que é mais preciosa, não está nesse mundo, mas está em Ti, Senhor. E diante disso, Pai, aqui como igreja, nós queremos declarar diante de Ti, que nós queremos, Senhor, todos os dias, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que nós não sejamos, ó Pai, enganados, Senhor, pelas artimanhas do inimigo, pelos enganos, pelos deleites oferecidos pelo mundo, mas que os nossos olhos espirituais em todo o tempo estejam abertos, que os nossos ouvidos espirituais em todo o tempo estejam abertos para o ouvir do Teu Espírito Santo, que não haja dúvida, ó Pai, em nossos corações, mas que haja certeza de seguirmos a Ti em todo o tempo, para vivermos em comunhão contigo, e assim crescermos dia após dia, para vivermos uma nova história, conforme o Teu querer, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus, aleluia.